Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E o nosso tema de hoje é a importância da documentação básica. Para debater o assunto, nós convidamos o promotor de justiça Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, ele que é presidente da COESUB, que é a Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação de Subregistro de Nascimento e Ampliação do acesso à documentação básica. A promotora de justiça Luciana Direito, ela que é vice-presidente da COESUB, e a servidora do MP aqui do Rio de Janeiro, Tula Vieira Brasileiro, ela que é integrante da equipe técnica da COESUB. Sejam todos bem-vindos. Eu queria começar com a doutora Luciana. Doutora, o que é o subregistro? Bom, o subregistro, né, ele abrange as questões das pessoas que não possuem o seu registro básico, né? O seu registro, sua certidão de nascimento, seu CPF. Por quê? Porque o que acontece? A gente percebe, eu acho que foi percebido ao longo dos anos, que existe uma população que não teve acesso a essa documentação básica e, portanto, vive à margem da sociedade sem poder exercer plenamente a sua cidadania. Eu costumo dizer que a certidão de nascimento é um segundo nascimento. Você tem o seu nascimento natural, né? E depois você tem o seu nascimento como cidadão, como detentor de direitos e deveres, né? A partir da sua certidão de nascimento. Uhum. Doutor Luiz, nós estamos aqui gerando um programa aqui do Rio de Janeiro, né? O telespectador de outros pontos do Brasil, né? Deve estar se perguntando, mas no Rio de Janeiro tem gente que não tem registro? Queria que o senhor desse um pouco o retrato de como essa é a realidade no espaço, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Bom, realmente é surpreendente, né? Nós estamos no século XXI, no Rio de Janeiro, e ainda nos depararmos com uma população sem registro. Mas o trabalho do MP, que inicialmente teve um foco na área da infância, né? Para evitar que as crianças, ao nascer, fiquem sem o registro, se estendeu em várias ações sociais que são realizadas com a participação da nossa comissão. Se detectou que comunidades inteiras, famílias inteiras, muitas vezes não têm registro, então, não conseguiram a época própria e aí foram crescendo, e a gente teve casos, inclusive, em que a família, várias gerações, não tinham registro e só tiveram acesso à documentação em função de uma intervenção do Ministério Público. Doutora Tula, como é que funciona a COESUB? Que estrutura ela tem? Como é que ela é provocada? Então, hoje na COESUB nós temos 3 servidores e 6 estagiários, né? O atendimento se dá mediante o envio de um formulário padrão por promotores ou servidores, demandando o nosso serviço na busca de documentação, registro de nascimento, identidade, o CPF de partes que estejam sendo atendidas, né? E a partir daí a gente acessa uma série de sistemas de banco de dados, procurando ver, a partir das informações que a gente recebe, que às vezes são muito poucas, né? Às vezes é um suposto nome, uma data de nascimento, uma suposta filiação, a gente começa a fazer buscas para ir juntando várias peças para poder chegar a alguma hipótese, se aquela pessoa já foi registrada ou não, se a gente consegue localizar aquela certidão de nascimento ou não, né? É um trabalho muito artesanal, porque no Brasil a gente ainda não tem uma unificação de todos os cartórios, né, de registro civil de nascimento no Brasil. Não existe um banco de dados único, né, é um documento estadual, e a identificação civil também, né? Então, muitas vezes a gente faz contato com outros estados através de pistas que a gente vai conseguindo, né? Pode ter nascido em tal cidade ou ter trabalhado em tal estado, e vai montando um quebra-cabeça aí para ver se a gente consegue ou não esse documento básico, né, que seria a certidão. Quer dizer, doutor Luiz, o fluxo migratório no Brasil é um elemento complicador dessa questão? Sem dúvida, né? A Tula colocou muito bem que, assim, os casos que causam mais problema de dificuldade são as questões de adultos, idosos, pessoas com transtorno mental, porque muitas vezes essas pessoas são egressas de outros estados. Nós não temos um cadastro único, né? Antes de buscar o registro tardio, é necessário saber se a pessoa já foi registrada. E muitas vezes a gente fica sem essa conclusão, pelo fato de não termos um cadastro único. Tentamos de todas as maneiras, existe uma ficha de entrevista que é utilizada para tentar coletar no local com a pessoa ou pessoas próximas, né, familiares
Nesses casos não tem, mas tem instituições que essas pessoas são acolhidas, outras assistentes sociais que já trabalharam tentando identificar, e a gente vai fazendo uma questão de pesquisa e investigação mesmo. Né? Não conseguindo uma conclusão, a gente providencia o registro a si mesmo, porque a pessoa não pode ficar sem registro a vida toda. Pois é, doutor Luciano, eu queria saber como é que essa questão chegou até o MP. Como é que o MP chegou e começou a se mobilizar para enfrentar essa questão? Na verdade, houve uma recomendação do governo federal, né, nesse sentido, de que se trabalhasse a erradicação do subregistro e o acesso à documentação básica. Então, nós tivemos o comitê estadual e, a partir dali, resolvemos fazer internamente uma comissão do Ministério Público que tratasse desse assunto tão importante. E, para isso, convidamos todos os centros de apoio que teriam uma interface nessas questões de documentação, né? O cível, o idoso, o da infância, o da educação. Então, é um grupo formado, essa comissão é formada pelos coordenadores de centro de apoio, pelo coordenador da área de direitos humanos também, para trabalharmos de forma integrada essa busca do registro, esse acesso ao registro e à documentação básica. E quais as repercussões mais fortes que a gente tem, doutor Luiz, de conseguir reintegrar essas pessoas todas na formalidade civil, vamos dizer assim? Assim, tem alguns exemplos gratificantes, né, das ações sociais, né? A Luciana pode até contar aquela situação que teve de uma família, mas é importante a gente salientar o seguinte, né? Esse trabalho, ele feito pelo Ministério Público, a COESUB, ela dá apoio ao promotor de justiça. Então, quem está assistindo o programa, qualquer promotor de justiça, qualquer cidade no interior que tenha um Ministério Público representado, e todas no estado do Rio de Janeiro, ele pode procurar o Ministério Público para buscar ajuda nesse processo de busca de documentação, e a COESUB vai apoiar a atuação desse promotor local. É importante que se diga isso, que isso não é uma coisa só da capital, a gente atua no estado todo. O senhor citou um exemplo, eu vou te interromper para você falar assim, a doutora Luciana tem uma história interessante. Então, nós temos uma história muito interessante que, em 2012, numa ação social, uma família com 12 pessoas e nenhuma delas com registro. E variando em idades desde bebê até a mãe, eles moravam todos juntos numa comunidade e me causou assim, me sensibilizou muito imaginar, né, que no século XXI a gente tivesse pessoas que não tinham registro de nascimento. Numa capital, uma capital. E que não tinham, portanto, acesso aos serviços básicos, né, de saúde, acesso ao posto de saúde. E eles conseguiram, né, foram na ação social, a mãe conseguimos através da menor o registro tardio e a partir dali conseguimos registrar toda a família. E assim, eu fiquei tão intrigada que eu chamei para conversar com eles, para que eles pudessem dar o depoimento de como era a sensação de possuir um registro. E fiquei muito tocada quando uma das jovens, devia ter uns 20 e poucos anos, e ela disse para mim assim, olha, quando nós chegamos em casa com a certidão de nascimento, os vizinhos disseram, agora vocês são gente, agora vocês existem. Então isso assim, é uma coisa muito gratificante de saber, de poder proporcionar a essas pessoas essa dignidade, o seu exercício pleno da cidadania, né? Isso foi muito bacana. Olha, o programa está muito interessante, tem muitas coisas que a gente vai discutir aqui ainda, mas a gente precisa fazer um intervalo e você não saia daí, MP Cidadão volta já já. E o MP Cidadão está de volta. Hoje nós estamos falando de um assunto muito importante, que é a documentação básica que muitos brasileiros não possuem. Então você que é de outros estados do Brasil, você que está assistindo o programa pela internet, enfim, esse assunto interessa a todos nós. Tula, a doutora Luciana falou de um exemplo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, que de um certo modo até surpreendente, no fato acontecendo na capital, mas em outros municípios a situação deve ser parecida também, né? Sim, então,
É uma área que a gente tem muito poucos dados estatísticos, né? Assim, os dados mais recentes que a gente tem, infelizmente, eles são de 2010, do censo, né? A gente espera que tenha o censo 2020. O que eles falam para a gente? De cerca de 600 mil crianças no Brasil de 0 a 10 anos sem registro de nascimento. Dessas, 28.700, mais ou menos, no nosso estado. E mais da metade na capital. Duque de Caxias é o segundo município, 2.000 e tanta. E hoje a gente está lá na Coesub com 2 pedidos da Promotoria da Infância de lá, de 2 famílias que têm 2 gerações sem registro. A mãe e 6 filhos em uma e a mãe e 4 filhos em outra. A gente já conseguiu localizar o documento de nascido vivo, dos partos de todos esses filhos, então foram todos partos hospitalares, todos nos nomes dela. A gente agora está tentando reunir mais provas em relação ao nome da mãe, né? Estamos esperando exatamente o retorno da entrevista que o doutor Luiz Cláudio falou, onde a gente consegue informações mais detalhadas para tentar ver se de fato essa moça nunca foi registrada, mas a gente está achando que de fato não. E aí vai remeter para a promotoria. Tula, qual a principal dificuldade que essas pessoas alegam para não terem o registro? Então, tem 2 razões mais comuns, né, que aparecem nas falas e nos poucos estudos que existem. O primeiro é o fato de não possuir documentos, né, essa cadeia de gerações, muitas vezes não ter sido registrado, e isso vai passando de geração para geração. Mas às vezes foi registrado, perdeu a certidão de nascimento. Às vezes tem a certidão de nascimento, mas não tem a carteira de identidade, que tem dado biométrico e é exigido para fazer o registro do seu filho. E o outro campo de justificativas é um pouco que no Brasil a mulher solteira não pode registrar o filho sozinha em nome do pai. Então, tem uma relação aí da mulher na espera desse homem para que a criança possa ter o sobrenome paterno, né? E isso vai gerando um compasso de espera que vai. São os 2 motivos, assim, que mais aparecem, né? Mas tem questões outras se a gente vai pensar o Brasil como um todo, a questão do funcionamento dos cartórios, das distâncias. Eu queria chegar né? nesse ponto, porque muitas pessoas imaginam que é necessário gastar um recurso importante para essas famílias para conseguir ter um documento. Como é que é isso, doutor Luiz Cláudio? Isso aí é um dado importante. Nas nossas reuniões, a gente percebe, a gente também procura ter uma inter-relação com as entidades, os cartórios, né, principalmente, Detran, porque muitas vezes essa população, em função da sua vulnerabilidade, ela não tem acesso a essas instituições e se sente até amedrontada de procurar. E aí, se essas instituições não têm uma acolhida, né, porque imagina só, a pessoa vai lá, quer fazer um registro, a pessoa, aqui não faz não, encaminha, muitas vezes exige que procure a defensoria para fazer isso, quando isso não é verdade, como se diz. A pessoa tem direito de ir lá fazer o seu registro, mas nem sempre é bem atendido. Então, a gente procura sempre ter uma interlocução, né? Por isso as ações sociais são importantes, porque você montando uma ação social numa comunidade, aí você vai realmente levar a cidadania. Mas muitas vezes as pessoas realmente têm medo, não são pessoas que não estão acostumadas a ser bem tratadas e entendem esse mundo formal como algo assustador. Ela não vai procurar por conta própria. Isso é ruim, porque a cidadania pressupõe que a pessoa vá, mas ela sempre precisa de um mediador, alguém que vá levá-la para fazer. E aí acontece essas coisas de ficarem sem registro. Doutora, pode falar. A grande dificuldade, quer dizer, a grande dificuldade justamente é porque é uma população que não aparece. Então, se os órgãos, né, que trabalham com isso, de assistência social, de escolas, não forem até eles dificilmente se dirigirão a um cartório. Eles vivem meio que à margem da sociedade, justamente por todas essas questões que o Luiz Cláudio colocou. Pois é, e até para morrer é necessário ter uma documentação. Como é que dificuldades? Assim, porque se você não tem seu registro de nascimento, você não pode ter sua certidão de óbito, né? Então, você tem todo um trâmite legal para o seu sepultamento, e se você não consegue aquilo, você acaba sendo sepultado como indigente, precisa de uma ordem judicial para ser sepultado, enfim, dá toda uma questão de transtorno aí. Você não tem a sua certidão de óbito. Se você tiver algum parente que esteja buscando você... Tula, as doenças mentais também são um fator também que acarretam a pessoa não ter nenhum tipo de identificação?
Porque muitas vezes, assim, o que a gente tem visto é que, na maioria das vezes, a pessoa até teve um registro, né? O mais comum é que ela tenha sido. Mas o perder a certidão de nascimento é um fato comum, né? E se na sua trajetória, né, você foi acometido por alguma questão de transtorno mental, né? Recuperar essa memória, né? Essa história de vida, doutor, né? Que é mais aí da área, para a gente poder recuperar esses dados e recuperar esses documentos, vai ficando comprometido, porque a consciência vai oscilando, só né? uma parte, né? Também, pode falar um pouco porque essa população, tanto de idosa como pessoa com transtorno mental, existe ainda grande pessoas egressas do sistema manicomial. Né? Assim, tem pessoas que vivem em instituições há décadas. E você resgatar essa informação, quando o ingresso se deu sem grande cuidado, muitas vezes é uma ficha com nome e você não sabe nem como é que aquela pessoa foi parar, isso gera, é quase certo que nós teremos que fazer um outro registro sem nunca sabermos se essa pessoa foi registrada, porque a busca da informação via a própria pessoa é dificultada em função da própria confusão mental. Em situações específicas também, assim, por exemplo, pai e mãe presos, por exemplo, sistema prisional. Como é que se registra, né? Como é que tem acesso a algum tipo de registro? Isso aí até está bem solucionado, né? Acho que a Tula até pode falar melhor sobre isso, porque já tem um... Porque as maternidades têm né? as certidões, né? Já interligadas. Pode. Então, na SEAP, né, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, já tem um protocolo que funciona há anos, que o pai ou a mãe declara, né, reconhecendo, né, no caso do pai mais a paternidade, com a chancela da direção da unidade prisional, esse documento é levado ao cartório e o registro é feito sem problemas, né? Isso é uma área que já funciona, né? E numa outra questão, Tula, também, no caso de pais ou de pessoas que tenham perdido o documento e queiram fazer um novo registro da criança, isso é muito complicado? Fazer um novo registro. Segunda via. Segunda via. Podíamos falar da segunda via. Porque a segunda via, na verdade, para a população carente, ela é gratuita. É importante até que o programa divulgue isso. Nesse aspecto, doutor Paulo, as pessoas é muito problemático, porque tem um estigma, né, também, né? A pessoa ter que se declarar insuficiente ou pobre, né, para poder ter acesso a um documento. Isso é problemático, a gente tem visto, mas principalmente porque é o seguinte, a pessoa, a princípio, ela bastaria uma autodeclaração. Para você chegar, ela não tem condição de pagar e teria acesso. Os cartórios, pela questão da arrecadação, questões óbvias de arrecadação, às vezes, não encaminham para que a defensoria possa atestar isso. Veja bem, isso não é uma exigência que a lei faça. Exatamente. A pessoa não precisa do intermédio. E é difícil uma pessoa nessa situação chegar, não, vim aqui tirar meu documento, eu sou pobre. Discutir ali. Então, ele acaba tendo que procurar o defensor público, já tem o seu trabalho, que vai atuar, a defensoria atua, vai fazer, mas assim, é um trâmite desnecessário. Quando ele não desiste, muitas vezes, porque até ir lá eu já não vou mais. Né? Doutor Luiz, a gente vai fazer um pequeno intervalo. No bloco que vem eu quero que os senhores e senhoras deem dicas para o nosso telespectador, até para os que não têm esse problema, para que possa orientar a quem tem esse problema, o que as pessoas devem fazer se encontrar uma dificuldade para resolver essa questão. A gente volta já com o MP Cidadão. E nós estamos de volta com o MP Cidadão, hoje falando da importância da documentação básica, né? Nós terminamos o bloco anterior com algumas interrogações, né? Como se deve proceder para registrar uma criança quando o pai e a mãe estão presos, enfim, das questões econômicas também que atrapalham muito, né? Mas, diante da desinformação que as pessoas mais simples possam vir a ter, a gente recomenda aqui que sempre se procure o Ministério Público do seu estado. Aqui no Rio de Janeiro você pode discar 127, discar não, porque ninguém mais disca, né? Não tem mais disco no telefone. Né? Teclar 127, né? E exigir que uma questão tão importante da cidadania seja respeitada pelos cartórios, porque inclusive a Constituição Federal, né, doutor Luiz Cláudio, diz que para as pessoas que não têm recursos para se autossustentarem, elas têm direito de ter uma certidão sem pagar nada. Claro. Para a população hipossuficiente, os atos notariais, as certidões, são todas gratuitas, né? A gente tem um contato com a Associação dos Registradores,
para que a gente possa, para que eles, através da associação, também sensibilizem seus colegas, seus pares, porque muitas vezes há uma falhazinha na comunicação, a gente percebe isso, é importante ressaltar que essa população já é vulnerável, né? Já é uma população que tem uma dificuldade desse acesso e às vezes uma informação ruim, ou seja, quando a pessoa vai pegar lá uma segunda via e indica que tem que pagar ou tem que procurar a defensoria, ela vai seguir essa orientação que é equivocada. Na verdade, ela tem direito de receber esse documento gratuitamente, sem qualquer tipo de intermediário. Agora, Luciana, para a gente ter uma ideia da extensão desse problema, você que está assistindo a gente em casa pela internet, você que tem seus documentos, talvez isso nunca tenha sido uma questão para você refletir. Mas o direito à personalidade, né, que a gente estuda no direito civil, quem faz, é um direito humano fundamental, né? Claro. O que isso representa assim, para a autoestima de uma pessoa? Eu acho que é uma questão, ter um documento, receber um documento. eu acho que é até uma questão da dignidade, né, da pessoa humana, né, ser pleno de exercício da sua cidadania, né, poder exercer os seus direitos, né, de forma livre, de forma a ter acesso, né, a tudo que o cidadão precisa, né, a poder ter uma escola, acesso à saúde, enfim, você poder existir como ser humano, né, porque você só existe a partir do seu registro. Existe um prazo para que se faça registro? Para que não seja um registro tardio, quando a criança nasce, se morar perto do cartório, 15 dias. Se morar a mais de 30 quilômetros do cartório, 45 dias. Né? Mas a partir daí, nada impede que se faça esse registro. Apenas esse prazo é o prazo para que não seja um registro tardio, né? Tula, e existem ações que são feitas para que o maior número de pessoas resolva essa questão? Então, hoje, através da COESUB, a gente tem um projeto chamado Criança Cidadã, que é uma parceria do CAU Infância com a COESUB, que através do módulo Criança e Adolescente, onde a gente tem todas as crianças e adolescentes acolhidos, cadastrados, a gente tem feito regularmente ações sociais para providenciar a segunda via de certidão de nascimento, identidade, CPF, e vamos começar a fazer também carteira de trabalho. Providenciar o documento, entregar a criançada e alimentar o sistema, que é a ideia também que a gente empodere o sistema para que possa ter esses documentos nele para qualquer momento e possa ser acessado. E são ações sociais, onde a gente vai com a certidão, com o CPF e com o Detran, que é um grande parceiro nosso, para poder fazer a identificação civil da criançada. Isso é uma ação permanente, né? E tivemos uma ação com o Abrigo Cristo Redentor, né, doutor? Que você podia a gente contar teve um a semana pouco. de atenção ao idoso abrigado, foi feita, e dentro dessa ação a gente, né, o idoso que mora em instituições asilares, e a gente também foi lá levar essa cidadania, porque muitos idosos não tinham seus documentos, né? Você deve ter uma cerimônia de entrega a uma senhora quase centenária, né, que entregamos a certidão de nascimento nessa ocasião, foi bastante emocionante, fomos lá na instituição, e é todo esse sentido de você dar uma história à pessoa, pertencer a pessoa se verificar, né, ter um documento que ela nunca teve nas mãos, então é bem assim, gratificante esse trabalho. Aliás, temos mais informações sobre o programa de hoje no próprio site do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Você quiser copiar, quiser baixar informações, é gratuito, você pode acessar, faça isso. E tenha curiosidade de perguntar às pessoas mais simples que trabalham com você, sua empregada, se tem algum problema desse na família, para você orientar também a pessoa que você está falando aí do resgate de uma cidadania perdida, né? Algo que é muito importante se ter num país como o nosso. Nessas ações que você estava falando, Tula, uma pessoa consegue mais de um documento numa única ação? Você citou aí alguns órgãos. A pessoa, além da certidão de nascimento, ela pode sair com o seu CPF, pode sair com a carteira de trabalho, por exemplo? Então, essas ações que são vinculadas a esse programa Criança Cidadã, a gente vê certidão de nascimento, CPF e carteira de identidade. Então, vai depender da situação de cada criança. A criança que já tem os 3, aí não precisa. A criança que tem 2, precisa de 1. Há crianças que não tem nenhum. Então, a gente hoje tem visto esse conjunto, até para que o número do CPF já saia na carteira de identidade. Né? Deixa eu só fazer uma parte, porque assim, a gente tem identificado a grande importância que o CPF tem. Isso, exatamente. Porque o que acontece? É o documento unificador nacional que a gente tem, e ele é o instrumento necessário para acesso a vários direitos, benefícios assistenciais, SUS, muitas vezes, né? Então, assim, o CPF hoje é estrategicamente muito importante
e, inclusive, no Rio de Janeiro já sai na certidão de nascimento, Sim, né? Através de um dos controle. bebês já sai. Agora, seria muito importante a gente ter um documento unificado, né, doutora Luciana? Essa questão suscita algumas reflexões, né, que precisam ser feitas, né, para que a gente não faça algo temerário, algo sem muitos estudos, né? Já existem alguns projetos. Eu acho que é uma questão muito delicada para ser conversada num bloco assim. Ah, sim, não, porque muita gente se incomoda ter que andar com um monte de documentos, né? É o que você se refere ao modelo, né? Porque, assim, não há dúvida de que um documento unificado ele é essencial, seria bom. Mas a questão é que tem alguns modelos que existem algumas polêmicas sobre qual a base de dados a partir da qual se sairia. Quem vai gerir essa base de dados. Nesses mutirões, nesses encontros, título de eleitor também pode ser resolvido? Então, o título de eleitor, assim, toda essa articulação estadual que o MP tem participado, né, que a gente tem feito um trabalho dentro do MP, mas o MP no Estado Rio tem sido protagonista também junto ao Tribunal de Justiça, a Defensoria, o Executivo, na construção de várias ações conjuntas para acesso à documentação, que a gente entende que é um tema que nenhuma instituição vai resolver sozinha, né? E o título de eleitor, infelizmente, a gente ainda não conseguiu uma interlocução mais próxima junto ao TRE para poder facilitar, né, maior capilaridade ou isentar, né, por exemplo, os meninos que estão cumprindo medida socioeducativa, enfim, ainda está em construção. Tanto isso quanto a questão do certificado de reservista. São as duas instituições, né, doutor? Ainda a gente está... porque todas essas construções, como a Tula falou, ela é feita com atuação conjunta. O MP sozinho não faz nada. Parcerias, Parcerias, exatamente. E a gente está construindo. O título de eleitor e o certificado de residência são as duas últimas fronteiras. A gente ainda não conseguiu as parcerias para facilitar. Mas vocês já caminharam bastante, porque foram portas que foram abertas. Para você ter ideia, a Coesub, ela foi formada em 2014, em agosto de 2014, né? Nós ainda estamos engatinhando, já conseguimos assim grandes avanços e eu acho que, mas ainda temos um caminho longo para trilhar. Então isso é importante. A gente já faz o nosso programa há tanto tempo, doutora Luciana, e eu estava aqui me perguntando no começo, né, antes de a gente iniciar o programa, né? Mas isso é um problema no Rio de Janeiro? Tem tanto, a ponto do Ministério Público ter criado uma comissão para isso. Uma comissão para isso. E, enfim, o problema é muito maior do que... E é um problema invisível, né, como a gente comenta, né? Porque é um problema que dificilmente essas pessoas elas aparecem, porque elas justamente vivem, né, à margem dos seus direitos, à margem da sociedade, né? Não podendo exercer plenamente a cidadania. Então, não aparecendo muito. E daí a importância da gente poder ir até elas, tentar buscar essas pessoas que não têm o registro ou que têm um registro incompleto. Pois é, doutora Luciana, e os programas sociais que vários governos colocam à disposição das pessoas mais pobres no Brasil, né, acabam sendo dificultados por pessoas que não têm registro nenhum? Não, com certeza, com certeza. Se você não tem registro, você não tem acesso aos seus benefícios, você não pode se inscrever em nenhum tipo de programa social, nenhum tipo de acesso ao SUS, aos Bolsa Família, aos seus benefícios que você tem direito, enfim, você fica restrito, até compreensível, né? Doutor Luiz Cláudio, alguém que não consiga provar sua existência documental, né, que conste como beneficiado de algum programa. Né? A gente entende assim que o mesmo ente que tem esse tipo de serviço, ele também tem que ver a questão documental. Exatamente. Né? Porque se você chega com a assistência para essa população carente, você tem que atendê-la de maneira global. Né? Então, o ideal é que, ao identificar essa pessoa como uma pessoa que possa ser beneficiada de um programa, mas não o é, por falta de documento, essa mesma entidade providencia os documentos. Exatamente. Né? Porque senão essa pessoa não vai ser atendida e a finalidade do próprio programa não vai acontecer, que é atingir justamente a população excluída. Né? A gente tem até desenvolvido algumas ações de capacitação, né, doutora, nessa perspectiva, que é um pouco assim, de esclarecer qual é o fluxo construído, porque é pouco desconhecido, quais as legislações pertinentes, o que é pago, o que não é pago, onde resolver.
Mas tem que se transformar em algo mais permanente mesmo. A gente fez algumas ações pontuais, né, doutora? Para capacitar, para conscientizar, né, esse agente social que está lá em contato direto, seja esse agente social, seja assistente social, seja o pessoal dos postos de saúde, das escolas da região, gente que tem acesso realmente à comunidade, né, que possa saber, que possa se capacitar para saber lidar com essa população que não tem o registro. É uma coisa que né? a gente observou, assim, o óbice para isso não é legal. Não é. A lei, ela não cria empecilho, quem cria são as pessoas. São as pessoas, é a burocracia que as pessoas criam etapas que não estão na lei e isso acaba obstruindo o acesso à justiça, porque na verdade a lei ela facilita o acesso. As pessoas que acabam criando, é um servidor que está mal informado, enfim, é isso que acontece. Para o promotor de justiça, o que representa essa experiência de ver pessoas adquirindo cidadania, as pessoas existindo formalmente? Nossa, é muito emocionante, né? Assim, é bastante tocante. Me lembro dessa família que, enfim, que eu tive a oportunidade de conhecer de perto, né? E tantas outras, né? Dá uma gratificação muito grande você levar essa cidadania, você ver, né, as pessoas se empoderando, se sentindo realmente gente, né? Existindo. Olha, gente, o programa MP Cidadão está muito bacana, mas infelizmente a gente vai ter que terminar. Eu gostaria muito de agradecer a participação do promotor de justiça, Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, ele que é presidente da COESUB, que é a Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Subregistro e de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, da promotora de justiça Luciana Direito, ela que é vice-presidente da COESUB, e da servidora do MP aqui do Rio de Janeiro, Tula Vieira Brasileiro, ela que é integrante da equipe técnica da COESUB. Você pode acompanhar o nosso programa acessando as redes sociais e pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aí na base do seu monitor. Anote, divulgue, compartilhe o nosso programa. Um forte abraço e até lá.